Senhor presidente, caros colegas, eu não poderia deixar de manifestar aqui minha indignação pelo que vi acontecer nessa casa na sexta-feira. De os 11 vereadores, exceto os 3 vereadores do PT que estavam presentes em bloco, só eu me fiz presente. E, aliás, já de início digo que lamento ter estado aqui para debater um assunto que, aliás, não foi debatido e do qual acabei deixando porque não via condições para debater. Essa casa, na última sexta-feira, foi invadida por uma patrulha ideológica. Um debate que não foi debate, foi um bate-bate em cima da questão dos rodeios, porque o colega vereador Mami, que arregimentou essa patrulha e organizou esse evento, teve o cuidado de trazer essa casa apenas e quase que exclusivamente pessoas que concordavam com o projeto que ele apresentou essa casa. E mais que isso, numa situação de declarada desvantagem em relação às pessoas que são favoráveis ao rodeio. Porque entre as pessoas que estão favoráveis ao rodeio, não existia nenhum biólogo, nenhum oficial de justiça ou promotor público de justiça, não existia nenhum médico veterinário, todas pessoas humildes e que trabalham e vivem do rodeio, vivem da lida do gado. Nós tivemos aqui pessoas fanáticas, ao meu modo de ver, por esse tema, e que souberam com maestria conduzir as suas manifestações. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que essas senhoras, principalmente uma bióloga e a veterinária que aqui estiveram, elas já devem ter dado mais de 100 palestras por aí, inclusive com suporte de audiovisual, de gráficos, de imagens e etc e tal. Igualmente fez o vereador, também deve ser do PT, não fala de que partido é, mas está na cara que é, do PR, mas deve ser ligado aí ao PT, e veio aqui também para manobrar a opinião do público de Araras, manobrar a opinião daqueles que estavam aqui presentes. Eu vou dizer por que manobrar. O vereador, se eu não me engano, o Trevisan, ele mais mostrou aqui fotos de cachorros maltratados do que relativamente de animais que participam de rodeio. Fez essa confusão de defesa do direito do cachorro, dos animais, né, e tratando especificamente do cachorro, para fazer uma confusão e querer fazer parecer que no rodeio os animais são submetidos àqueles mesmos maus tratos. A mesma coisa fez a bióloga, uma senhora já, que deve ter colecionado imagens ao longo da vida toda e veio trazer aquelas que convinha a ela para mostrar ao público aqui presente. E não fez diferente a veterinária, que veio discorrer até sobre a anatomia dos animais. Para um público, na grande maioria, com exceção de algumas mocinhas eufóricas da Sapa, o público, na grande maioria, pessoas humildes, e que muito provavelmente não entenderam até a linguagem que ela utilizou aqui. Mas fora isso, a forma tendenciosa como esse debate foi conduzido, eu cheguei sim atrasado, mas vim à reunião, atendi o convite do colega Mami, e quando indaguei sobre as regras desse debate, que para mim, repito, não foi debate, tive o seguinte, que cada um de nós vereadores teria 3 minutos para falar, no fim da exposição dos convidados. Os convidados tiveram 20 minutos para falar cada um. Sendo que essa senhora, essa veterinária, que já falava e chegava quase perto das 10 horas, ela falou mais de meia hora, e não foi
sorteada, não foi questionada. A buzina que o senhor Mami toca não tocou para ela. E ela foi falando. Chegou uma hora que eu indaguei: escuta, tem regra isso daqui, não tem? Aí o vereador Mami veio aos berros me repreender, dizendo que eu fui um convidado, que quem organizou foi ele, quem manda aqui, só faltou ele falar, é ele. Pois então, diante dessa truculência, e vislumbrando que eu não teria a mínima oportunidade de falar e contradizer o que disseram aqui aqueles palestrantes, eu desisti de ficar aqui. Não vou ficar aqui feito palhaço. Escutar e não poder falar, e não poder argumentar. Perguntar, por exemplo, para aquela bióloga, se ela sabe exatamente qual é o estilo de vida dos peões, se ela sabe que hoje, no Mato Grosso, o bife que nós comemos, o gado que está lá, ele também suporta essa mesma lida, pior. Ela veio selecionar imagens aqui de animais que foram realmente, cruelmente açoitados. Ninguém que é a favor do rodeio é a favor daquela brutalidade. E ela quis passar essa imagem, que quem defende o rodeio, defende que se espete o boi, que se torture o boi. Não é isso. E eu vi com muita clareza aqui essa orquestração em torno desse projeto. O peão que está aí, que é o que está lá no Mato Grosso, correndo atrás do gado, transportando o gado, para fornecer a carne que nós temos na mesa, é um trabalhador como outros tantos trabalhadores nesse país. Ou pensa que o gado lá é tratado diferentemente. Crueldade, por exemplo, é ver uma boiada inteira submergir e morrer afogada, porque em algumas regiões do Mato Grosso não temos estradas decentes para dar escoamento para esses animais. Isso é crueldade. Ninguém aqui nessa casa naquela noite de sexta-feira discutiu sobre as questões sociais que envolvem os peões que vieram aqui. Os peões que cuidam do boi, que sobem no boi, que toca a boiada, quem transporta a boiada, todos os trabalhadores que participam de um evento dessa natureza, ninguém falou da vida deles, se eles vão ficar sem emprego, se esse é o ganha-pão deles, se eles não sabem fazer outra coisa na vida, ninguém discutiu isso. A bióloga e a veterinária estavam preocupadas acima de tudo, e tão somente, com a questão da crueldade dos animais, que eu não vejo acontecer nos rodeios. Tanto que o João da Sapa estava aqui, e o Brucieri questionou ele esteve presente numa festa aqui em Araras, e ele falou que não observou nada de anormal, de irregular. Então, senhor presidente, eu acho que esses debates, que inclusive custam para essa casa, porque carro saiu daqui para ir buscar palestrante lá fora e levar, deviam ser organizados com regras mais bem claras e definidas. E eu vou debater esse assunto quando da vinda do projeto a esse plenário, mas quero já de início trazer aqui os colegas, e cada um vai votar de acordo com a sua consciência e depois responda para a população o que tiverem para responder. Eu não vou aqui procurar fazer a cabeça de ninguém, nem vou fazer audiência pública e chamar a patrulha aqui para fazer a cabeça de ninguém. Mas a Tribuna do Povo desse sábado traz aqui uma enquete. A enquete diz, ou pergunta: você acha que Araras deveria impedir a prática do rodeio na cidade, conforme o projeto que está em discussão na Câmara Municipal? São 5 pessoas que respondem. Eu vou dizer, as respostas são curtas. Não concordo. Festa do peão sem rodeio não vai funcionar. Acho que os animais não são maltratados. Tamiri Janone é uma dona de casa. A Tayana Janone, estudante: acho que os rodeios organizados por profissionais na área realmente não maltratam os animais e por isso não deveriam ser proibidos. O senhor Isaac Oliveira Gonçalves, aposentado, diz: não concordo com essa proibição. Festa do peão tem que ter rodeio, que sempre é uma das principais atrações da festa no gênero. O jovem, ou a jovem Maristela Mota Santos, cozinheira: não sou favorável a essa lei. Os rodeios são organizados por profissionais da área. Acho que esta lei não vai vingar. E finalmente o estudante Felipe da Silva: acho que realmente os animais são maltratados.
para não proibirem esse esporte, deveriam ter mais controle e fiscalização por profissionais durante os eventos. Ele, embora considere o maltrato aos animais em alguns eventos, onde não tem fiscalização, considera que se houver fiscalização, isso está implícito no depoimento dele, ele seria favorável. Ou seja, fiscalização que nós temos aqui nos eventos realizados em Araras. Não vejo, portanto, por outras boas razões, senhor presidente. Vereador, só mais um minuto. Não devo alertá-lo que, de acordo com o artigo 62, não pode haver, 62 do parágrafo 2º, não pode haver prorrogação. E o senhor ainda tem 1 minuto e 10 segundos. Bom, e outra, tem mais outros aspectos, é que com pressa a gente não consegue abordar todos, mas vai chegar a oportunidade de discutir esse projeto. A senhora bióloga disse aqui, meus senhores, que a lei federal que regulamenta os rodeios está errada. Ela está acima do Congresso Nacional. Se nós temos uma lei aprovada e vigente, e vigindo, obviamente que essa lei tem aprovação da maioria. Senão ela seria rejeitada e não seria lei. Como é que ela poderia dizer que a lei vai contra o ponto de vista dela e os interesses e as razões dela? Mas não que a lei é errada. Veio falar também que o evento pode muito bem prescindir da prova de rodeio. Ela entende de biologia, ela entende de eventos, não sei mais, não é? Ela quis, inclusive, num tom irônico, até enfrentar aí, em alguma manifestação da plateia, os humildes peões que estavam aqui participando. Enfim, nós vamos voltar nesse assunto, eu tenho mais matérias para trazer, inclusive interessantes. Com autorização do vereador Breno Cortella, transfere a liderança ao vereador Mami, que também terá o prazo de 10 minutos para falar sobre a audiência pública ocorrida na sexta-feira. 10 minutos também, sem prorrogação. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, na sexta-feira houve sim a audiência pública, onde, para ser chamada essa audiência pública, foi respeitada todos os trâmites aqui dessa casa. Trouxe sim a doutora Vânia Nunes, médica veterinária, a doutora Vânia Túlio, promotora de justiça, trouxe também a bióloga, que entendo que são pessoas que fazem os estudos a respeito de vários assuntos relacionados aos animais, são pessoas gabaritadas, por isso que eu as trouxe para estar explicando à população. A audiência, ela foi chamada para que toda a população pudesse ouvi-las, essas pessoas técnicas no assunto, e que as pessoas pudessem depois estar opinando. Foi convidado aqui nessa casa, todos os vereadores, tomei o cuidado de pedir para que chegasse a todos os vereadores para vir participar. Esteve presente, senhor presidente, o vereador Zé Bedé, vereador Breno, vereador Marcelo, que chegou atrasado, como bem disse, e todos aqueles que chegaram antes da audiência ficaram sabendo de como seria tratada essa audiência. É claro que eu não poderia dar 20 minutos para todas as pessoas que estavam aqui, igual foi dado para as pessoas que estiveram à mesa. Porque senão a audiência não ia terminar na sexta, ia terminar no sábado, domingo, tal, 20 minutos para cada uma dessas pessoas. E o que acontece é que elas fizeram sim as suas explanações, depois, democraticamente, abrimos a conversa para todas as pessoas que quisessem fazer seus questionamentos, suas perguntas e tirassem suas dúvidas.
Foi um momento democrático em que várias pessoas aqui estiveram presentes, pessoas ligadas a algumas entidades, como a SAPA, a APA, o pessoal Motoclube Sinistro, e a população no geral estiveram presentes aqui. Só que, diferente dos outros vereadores que aqui estavam, vereador Zé Bedé, vereador Breno, que esperaram a sua oportunidade para poder estarem falando, esperaram a sua oportunidade para poder estar questionando, o que eu percebi foi que o vereador Marcelo, ele quis tumultuar a audiência pública, levar para um outro lado, que não era o lado democrático. Quando ele tentou interromper a doutora Vânia, que estava aqui explanando, eu pedi para que ele esperasse o seu momento, que nessa casa há regras, como aqui para nós. Quando nós usamos... Aí, pessoal, vocês estão vendo como que ele é? Vocês estão vendo? Ele falou durante os 10 minutos dele, não foi interrompido, e ele não se adequada, ele acha que ele está na rádio dele. E não é assim aqui nessa casa. Quando nós usamos a palavra livre, temos 10 minutos para falar. Esses 10 minutos, se a gente quiser, pode dar a parte. Mas é os 10 minutos de cada vereador que tem a sua palavra. E na audiência pública, o que ele costuma fazer aqui nessa casa, nesse plenário, ele tentou fazer. Mas não pode. Segue as regras. Como todos tiveram a oportunidade de questionar, de falar, de cobrar, de ser favorável, de ser contrário. Ele também teria. Mas não. Resolveu sair, bater no pé, e gritando, tal. E aí ele vem dizer que eu gritei com ele. Cada pessoa que esteve aqui, pôde observar. Aqueles que não tiveram, se quiser eu peço a fita. Eu peço a fita e vocês vão ver o que realmente aconteceu. Agora, seria uma grande falta de respeito até minha, de convidar essas pessoas que vieram, se deslocaram da sua cidade, vieram aqui gratuitamente, sem cobrar um tostão, para poder explanar. Pessoas técnicas, pessoas que representam uma instituição, são pessoas que vieram para esclarecer a audiência pública. Você traz alguém para esclarecer algo que está em dúvida. O que acontece nesse projeto? Houve uma grande polêmica na cidade, e há essa polêmica ainda. O que eu fiz? Fui buscar pessoas capacitadas para poder explanar. Agora, se vocês me apresentar uma outra pessoa, além do senhor Ariovaldo Tenório Vasconcelos, que é favorável, alguma pessoa nesse meio que é favorável na parte técnica, vocês me indiquem. Mas esse Ariovaldo foi até procurado por vereador aqui dessa casa e não pôde vir e tal. Mas o que acontece? O laudo que ele deu não justifica. E, inclusive, eu tenho aqui em mão, com base em representação ao Ministério Público, encaminhada à União Internacional Protetora dos Animais, o professor Tenório sofreu processo por improbidade administrativa e já se valeu, já que se valeu de sua condição de funcionário público para favorecer clube de rodeio, do qual é sócio honorário, colaborador, além de ser vinculado ao setor econômico em questão. O projeto concluiu pela ausência de lesões e estresse,
provocado pelo uso do sedem, com base na análise do sêmen colhido. No entanto, o professor da Unesp, Paulo Henrique Franceschini, que também participou da pesquisa, ao depor em defesa do professor Tenório, declarou que os animais examinados não foram submetidos à situação de um rodeio na ocasião da coleta do material. E por causa disso, esse professor Tenório, ele sofreu esse processo. Esse professor Tenório, ele também é locutor de rodeio, ele tem interesse. Então, pessoal, além desse professor, que é favorável, eu não encontro uma outra pessoa técnica que é favorável. Eu acho justo, eu acho assim, que tem sim que defender as pessoas que vivem nesse meio, defender a sua posição, e eu respeito. E como eu já falei aqui nessa casa, se no dia que esse projeto vier para votação, os vereadores que votar contrário, eu vou respeitar. Aqui é uma casa democrática. Eu não tenho que vir aqui enfiar as coisas do meu jeito e ter que aceitar. A gente tem que aprender na vida com vitórias e derrotas. É isso que eu aprendi na minha vida. É isso que eu aprendi no esporte. Muitas vezes a gente ganha, muitas vezes a gente perde. Então, pessoal, a audiência, ela serviu para isso, para esclarecer as pessoas. Aqueles que não quiseram entender e aqueles que respeitaram, puderam dar a sua opinião, tanto favorável, contrário, e que eu respeito, sendo contrário ou sendo favorável. Senhor presidente, muito obrigado.